Sejam bem-vindos ao Demarcus Mundi. Eu sou o Marcos Vinícius e hoje vamos juntos conhecer mais um país do mundo. Se você não conferiu o vídeo de estreia sobre o Afeganistão, ele vai estar aqui nos cards, não deixe de conferi-lo também. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E no episódio de hoje, o país que vamos conhecer é um dos lugares mais disputados do mundo e é também conhecido como a Terra Santa. Que país é esse? Estado de Israel. Israel é um pequeno país localizado na Ásia Ocidental, situado na costa oriental do Mar Mediterrâneo e na costa norte do Mar Vermelho pelo Golfo de Eila. O país faz fronteira com o Líbano, Síria, Jordânia, Egito e com os disputados territórios palestinos da Cisjordânia e a faixa de Gaza. O território israelense possui uma extensão territorial com mais de 20 mil quilômetros quadrados, isso excluindo todos os territórios ocupados pelo país. Israel é dividido atualmente em 6 distritos administrativos, chamados de Mehozot. A capital reivindicada é Jerusalém, localizada no distrito com o mesmo nome. Jerusalém é a cidade mais populosa de Israel, com mais de 900 mil habitantes. É uma das cidades mais antigas do mundo e, durante sua longa história, já foi destruída por pelo menos 2 vezes. A cidade é frequentemente citada na Bíblia e hoje é conhecida como a Cidade Santa, por ser considerada sagrada para as 3 principais religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é também o centro administrativo e sede do governo israelense, que a considera sua capital nacional indivisível, mesmo não tendo tal reconhecimento pela grande maioria da comunidade internacional, sendo esse um dos motivos para os conflitos entre Israel e Palestina, que também reivindica a cidade como sendo capital de um futuro Estado palestino. A segunda maior cidade é Tel Aviv. Com mais de 400 mil habitantes, ela é o centro econômico, cultural e tecnológico do país e é reconhecida por vários países como capital de fato de Israel. Tel Aviv é uma cidade contemporânea que mescla belas praias com edifícios altos e modernos, sendo um dos destinos turísticos mais procurados no mundo. A terceira maior cidade é Haifa. Com mais de 300 mil habitantes, ela é uma cidade litorânea construída nas encostas do Monte Carmelo, sendo bem conhecida desde os tempos bíblicos. Haifa abriga hoje o maior porto marítimo do país e é o centro industrial e comercial do norte de Israel. Apesar de seu pequeno tamanho, Israel apresenta diversas características geográficas, como montanhas cobertas de neve, florestas, praias e desertos. Tudo isso em um pequeno território. Na região norte do país estão as Montanhas da Galileia. O ponto mais alto era o Monte Meron, com mais de 1000 metros de altitude. Porém, na região nordeste estão as Colinas de Golã, área anexada por Israel, onde está o Monte Hermon, com mais de 2000 metros de altitude. O principal rio de Israel é o Rio Jordão, o rio mais longo e mais famoso do país. O rio atravessa o Mar da Galileia, que na verdade é um lago de água doce, e depois segue e deságua no Mar Morto, que também é um lago, só que de água salgada. Na região sul, cobrindo mais da metade do país, encontra-se o deserto rochoso de Negev. Já na região norte, situa-se o Vale de Jezreel, composta por uma grande planície fértil. As florestas naturais de carvalhos dourados cobrem parte da Galileia, do Monte Carmelo e outras regiões montanhosas. Nos planaltos do Negev, cresce a pistácia atlântica e as plantas do deserto. Há também as tamareiras, que crescem em qualquer lugar onde haja água subterrânea suficiente. A árvore conhecida como símbolo nacional é a oliveira, uma árvore considerada sagrada para os judeus. As temperaturas variam muito em Israel. As áreas montanhosas são frias, inclusive com ocorrências de neve. Já as zonas costeiras recebem influência do clima mediterrâneo, com invernos frios e chuvosos, e verões longos e quentes. Curiosamente, a cidade de Jerusalém é coberta por neve pelo menos uma vez ao ano. Alguns dos animais característicos da região são o leopardo árabe, o polecate marmoreado, que também é chamado de doninha, o óryx da Arábia, uma espécie de antílope, o gato do deserto e a polpa, uma ave colorida que foi escolhida como pássaro nacional de Israel. É impossível falar de Israel sem mencionar a sua ligação com personagens e eventos registrados na Bíblia.
O país abriga diversos parques e reservas naturais, sítios arqueológicos e praias lindas, mas o turismo religioso é inegavelmente o principal atrativo do país. Um lugar bastante visitado é a Via Dolorosa, uma rua situada na parte velha de Jerusalém, apontado como sendo o caminho percorrido por Jesus quando carregou a cruz até o local de sua crucificação. Ao final da Via Dolorosa encontra-se a Basílica do Santo Sepulcro, apontado como sendo o local onde Jesus foi crucificado, sepultado e onde ele ressuscitou ao terceiro dia. Esse é um dos locais mais visitados por cristãos do mundo todo. Também na cidade se encontra o Muro das Lamentações, lugar sagrado para os judeus. O muro é o último pedaço remanescente do segundo templo de Salomão, demolido no ano 70 d.C. Logo acima está o Domo da Rocha, construído no Monte do Templo. Sua cúpula dourada é um famoso cartão postal de Jerusalém. Muita gente pensa que o domo é uma mesquita, mas na verdade é um santuário muçulmano. O Mar Morto é outro lugar bastante visitado. Esse lago extremamente salgado fica a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto recebe esse nome por conta da ausência de peixes e plantas no local. Os banhistas que visitam o lago conseguem flutuar sem afundar em suas águas, por conta da grande quantidade de sal presente ali. Próximo do Mar Morto está as Ruínas de Massada, uma antiga fortaleza situada no cume de um penhasco. Considerado patrimônio da humanidade, o local foi o último reduto de judeus independentes na região, antes de serem invadidos pelos romanos, que não encontraram ninguém vivo na fortaleza. Mas esse mistério é um assunto para um outro vídeo. Hoje em Massada existe um museu, que recebe diversos turistas interessados em conhecer as ruínas e a história do local. Aproximadamente vivem hoje em Israel cerca de 9 milhões de pessoas. Sua população foi constituída principalmente por imigrantes judeus, que vieram de várias partes do mundo. Etnicamente, Israel é composto por judeus, que são cerca de 75% da população, e árabes, que formam cerca de 20% dos habitantes. O restante, cerca de 5%, corresponde a residentes que não são judeus nem árabes. Em sua grande maioria, são formados por imigrantes da ex-União Soviética. Quem nasce no país tem a nacionalidade israelense, independentemente da sua origem étnica ou religiosa. O idioma oficial de Israel é o hebraico, que é a língua dominante, mas no país também é falado o árabe, que tem status de língua especial. A religião em Israel é uma das principais características nacionais. O judaísmo é a principal religião do país, sendo praticado por cerca de 77% dos habitantes. Os adeptos do judaísmo são chamados de judeus. Observe que o termo judeu pode definir tanto um grupo étnico e cultural como um grupo religioso, mas essa questão é alvo de muitos debates. Aliás, Israel é o único país do mundo onde a maioria da população segue o judaísmo. O Estado foi fundado para servir de pátria para os judeus do mundo todo, livrando-os de anos de perseguições. Mas, apesar de ser definido como um Estado judeu, a liberdade religiosa é garantida por lei. O islamismo e o cristianismo também são presentes no país. Cerca de 16% dos habitantes são muçulmanos e cerca de 4% são cristãos. Aliás, a religião e a diversidade da população influenciaram fortemente a cultura de Israel. Os imigrantes judeus de vários países do mundo trouxeram sua cultura e tradições religiosas, gerando uma variedade de costumes e crenças judaicas. Um exemplo dessa influência religiosa é o calendário judaico. Nele, os anos passaram a ser contados a partir da data que os judeus acreditam ser a criação de Adão. Para eles, 2022 é o ano 5782 e o Ano Novo Judaico, chamado de Rosh Hashanah, é celebrado geralmente em setembro, durante o chamado mês Tishrei. A tradição judaica também segue alguns rituais considerados sagrados, dentre eles o Brit Milá, que é a cerimônia de circuncisão de todo menino judeu no 8º dia de vida. Outra cerimônia é o Bar Mitzvah, rito que marca a passagem do jovem judeu à maioridade religiosa, para os meninos aos 13 anos e para as meninas aos 12 anos. O dia de descanso legal para os judeus é o sábado, chamado de Shabat, que simboliza o 7º dia em que Deus descansou após a criação do universo. Nesse dia, são suspensas todas as atividades de trabalho e financeiras, e é comum ver ruas vazias e estabelecimentos fechados por todo o país.
A dança tradicional do país é a Horá, uma dança muito comum no leste europeu, que foi trazida para Israel pelos imigrantes judeus. A Horá israelense se tornou símbolo da dança do país. Essa dança de roda é usada em diversas celebrações judaicas e é executada ao som de canções folclóricas, como por exemplo a música Hava Nagila. A música também é parte integrante da identidade nacional. Um dos instrumentos símbolos de Israel é o Kinor, também chamado de lira ou harpa de Davi. Mas o instrumento tradicional do judaísmo é o shofar, um instrumento de sopro que mais parece um berrante. O shofar geralmente é feito de chifre de carneiro e é usado em cerimônias religiosas. Os esportes mais populares em Israel são o futebol e o basquete, mas o futebol é o esporte mais praticado no país. Por conta de tensões e conflitos com nações islâmicas do Oriente Médio, tanto a seleção nacional como os times de futebol e de basquete são filiados a confederações europeias, disputando suas competições como se fosse de um país da Europa. A culinária israelense também apresenta influências de diferentes culturas, como a mistura de tradições da cozinha árabe local com a dos imigrantes judeus. Alguns dos alimentos mais comuns da região são o grão de bico, vegetais como tomates, pepinos, berinjelas e abobrinhas. Outros frutos importantes no país são citados na tradição judaica como sendo os frutos a qual Deus abençoou as terras de Israel. Esses frutos são chamados pelos judeus de as 7 espécies, que são o trigo, a cevada, a videira, o figo, a romã, a tamareira e a oliveira. Essas espécies tinham e ainda têm grande importância econômica e alimentícia na região. Os pratos mais populares de Israel são o hummus, uma pasta feita com grão de bico cozido, azeite, limão, alho e sal. E o falafel, uma espécie de bolinho frito, também feito com grão de bico, temperado e moído. Os dois são tradicionais pratos de praticamente todo o Oriente Médio e também podem servir de acompanhamento para outros pratos. Alguns judeus seguem normas e regras alimentares ditadas pelo judaísmo. Essas normas dietéticas são chamadas de kashrut e determinam o modo de preparo e os alimentos permitidos ou não para o consumo. Alguns exemplos dessas regras ditam que derivados de leite não podem ser misturados a derivados de carnes e nem podem ser utilizados os mesmos utensílios em seus preparos. A carne suína, moluscos e frutos do mar também não são permitidos. Só podem ser consumidos peixes com escamas e barbatanas. Os alimentos permitidos recebem o nome de kosher, que significa adequado. Em Israel, existe até um McDonald's kosher, onde os hambúrgueres como o Big Mac não acompanham queijo. A grande maioria dos restaurantes do país servem refeições kosher, mas somente judeus mais tradicionais seguem à risca as regras dessa dieta judaica. Um doce muito popular em Israel é o rogelad, um pão doce judaico geralmente recheado com chocolate, muito tradicional durante o Shabat. Ele pode ser encontrado também em padarias e cafés por todo o país. Outra sobremesa tradicional é a halva, um doce feito com tahine, que é uma pasta de sementes de gergelim sendo adocicado com açúcar ou mel, podendo também ser adicionado diversos sabores, como pistache, nozes, chocolate e frutas secas. Geralmente é preparado em placas ou em um formato cilíndrico que lembra um queijo. Esse doce também é muito popular em outros países do Oriente Médio. A bebida tradicional de Israel e também de toda a região do Oriente Médio é o arak, que é um licor à base de uva e anis, servido com água ou puro com gelo. Mas a bebida considerada sagrada na cultura judaica é o vinho, que sempre está presente em todas as festas e celebrações. Porém, para os mais tradicionais, o vinho também deve ser kosher, tendo seu processo de recepção das uvas até o engarrafamento realizado apenas por judeus. O Estado de Israel é uma república parlamentarista unitária, com um presidente, que é o chefe de Estado, e um primeiro-ministro, que é o chefe de governo.
mas o presidente é eleito pelo parlamento do país, chamado Knesset. Ele tem mandato único de 7 anos, sem direito à reeleição, e suas funções são em grande parte simbólicas. O Knesset é formado por 120 membros eleitos a cada 4 anos, e um de seus membros, apoiado pela maioria dos parlamentares, torna-se o premier do país. Israel é considerado um país desenvolvido, e sua economia e indústria uma das mais avançadas do sudoeste asiático. O principal setor da economia local é a indústria de alta tecnologia. O país tem hoje um dos maiores polos tecnológicos do mundo. Aliás, Israel é conhecido como a nação das startups, que são empresas novas com produtos inovadores que geralmente estão ligados a soluções tecnológicas. O país também é referência no setor agrícola, e apesar de possuir limitados recursos naturais, os avanços tecnológicos ajudaram Israel a transformar um solo árido em terras férteis. Outros setores, como a indústria de equipamentos militares, a indústria de produção e comércio de diamantes e o turismo também são muito importantes para o país. A moeda vigente em Israel é o novo shekel israelense, que usa o código ILS. O dinheiro é emitido pelo Banco Central do país, o Bank of Israel. O novo shekel possui 4 moedas nos valores 1, 2, 5 e 10 shekels, e mais 2 moedas no valor de 10 e 50 gorot, que são como se fossem os centavos. Curiosamente, a moeda de 50 gorot vem cunhada com a inscrição meio shekel, que seria o equivalente a 50 centavos. Já as cédulas estão disponíveis em 20, 50, 100 e 200 shekels. Para se ter uma ideia da taxa de câmbio da moeda nacional, aproximadamente são necessários 3 shekels e 20 agorot para comprar $1 americano. Grande parte da prosperidade econômica do país se deve aos imigrantes judeus, que em sua grande maioria tinham excelente formação acadêmica. Hoje em dia, Israel continua investindo alto no ensino. A mão de obra qualificada transformou o país e contribuiu para o rápido crescimento de sua economia nos últimos anos. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, essa região era conhecida como Canaã. Um grupo de origens semitas liderados por Abraão migrou e se estabeleceu nessas terras. Esse povo eram os hebreus. Abraão teve um neto chamado Jacó, e segundo a Bíblia, Jacó teria lutado com um anjo, e por conta disso, Deus o rebatizou com o nome de Israel, que significa o que luta com Deus. Jacó então teve 12 filhos, que mais tarde deram origem às 12 tribos de Israel, e seu povo passou a ser conhecido como israelitas. Séculos depois, as antigas tribos se uniram e formaram o Reino de Israel. Já por volta de 1000 anos antes de Cristo, Davi foi coroado rei e fez de Jerusalém a capital do seu reino. Após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono, e perto de sua morte, o reino foi dividido em 2, Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. Essa divisão enfraqueceu os 2 reinos, e Israel acabou sendo conquistada pelo Império Assírio. Porém, o Reino de Judá se manteve independente por um tempo, e por não existir mais o Reino de Israel, o povo de Judá passou a representar os israelitas na região, e com o tempo eles passaram a ser conhecidos como judeus, por serem filhos do Reino de Judá. Já por volta do ano 63 a.C., o Império Romano dominou toda essa região, e passou a se chamar Síria-Palestina. Sob o domínio romano, houve diversas rebeliões por parte dos judeus, que resultou na destruição da cidade de Jerusalém e na perseguição de todos os judeus da região. Por conta disso, milhões surgiram exilados para diversos países do mundo, no que ficou conhecido como diáspora judaica. Agora vamos dar um salto no tempo. De 1517 a 1917, toda a Palestina passou a ser controlada pelo Império Otomano, até serem derrotados na Primeira Guerra Mundial. O Reino Unido então assumiu o controle da região e recebeu o nome de Mandato Britânico da Palestina. Sob o domínio britânico, houve uma imigração em massa de judeus, encorajados por um movimento chamado Sionismo, que apoiava seus direitos e defendia a criação de um Estado judeu. Nesse período, a população da Palestina era de maioria muçulmana, que não concordava com a ideia de um novo país na região que não fosse árabe. Já durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista alemão protagonizou o maior massacre da história da humanidade, o Holocausto. Esse evento aumentou a pressão dos sionistas para o surgimento de um país para os judeus. Até que, após o fim da guerra, a ONU recomendou a partilha da Palestina, com a intenção de criar 2 países, um árabe e um judeu, tendo Jerusalém com status de cidade internacional.
Mas os palestinos rejeitaram a proposta. Então, em 14 de maio de 1948, os sionistas declararam a independência e a criação do Estado judeu, e o novo país recebeu o nome de Israel, em homenagem ao antigo reino da região. Porém, como resposta, no dia seguinte, países árabes invadiram a nova nação, iniciando a Guerra Árabe-Israelense, tendo Israel como vencedor. Mas ao longo dos anos, os países árabes se recusaram a manter relações diplomáticas com Israel, não reconhecendo sua existência. E em 1967, o país é atacado novamente, dando início à Guerra dos 6 Dias. Mais uma vez, Israel foi vitorioso e anexou os territórios inimigos da Cisjordânia, Jerusalém Oriental, faixa de Gaza, colinas de Golã e a Península do Sinai, triplicando seu tamanho em área. Já em 1973, Israel foi alvo de um ataque surpresa durante um feriado judaico na chamada Guerra do Yom Kippur. E outra vez, Israel venceu seus inimigos. A Península do Sinai foi devolvida ao Egito em 1982, após um acordo de paz entre as duas nações. Mas os conflitos entre Israel e organizações árabes palestinas continuou ao longo dos anos. Desde sua criação, o país foi alvo de ataques e ameaças dos seus vizinhos, e mesmo contra todas as chances de sucesso, seus exércitos jamais perderam uma guerra. Hoje em dia, Israel mantém o controle sobre as outras áreas anexadas, e o país continua enfrentando constantes tensões por conta das disputas étnicas, religiosas e territoriais na região. Mesmo com tudo isso, o país é considerado seguro, sendo um dos poucos países desenvolvidos ainda em conflitos no mundo. Bom, então concluindo, vimos que a crença religiosa está encravada na formação do país e do seu povo. E o que podemos afirmar é que, de fato, os judeus, após inúmeras lutas e perseguições ao longo dos séculos, conseguiram recuperar a independência do seu povo, depois de mais de 2000 anos conquistando uma pátria para chamar de sua. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Beleza? Até o próximo episódio!